Olá galera, eu sou o Nano e hoje nós vamos falar sobre como aumentar o alcance da sua rede Wi-Fi. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 métodos diferentes de aumentar o alcance da rede Wi-Fi. Na verdade, seriam os 5 principais métodos, 5 métodos mais convencionais. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que nenhum desses métodos vai ser de graça. Então, aqui quem está falando é o Nano Editor, porque o Nano Roteirista e o Nano Apresentador esqueceram de um sexto método, que esse de fato é de graça, que é selecionar o melhor canal para a sua rede. A gente vai fazer um vídeo, espero que em breve, ensinando como escolher o melhor canal para a rede. E assim que a gente tiver esse vídeo de como escolher o melhor canal, a gente vai pôr uma anotação aqui exatamente nesse ponto. Então, se vocês verem uma anotação com link para um outro vídeo, é ensinando esse sexto método de como escolher o melhor canal. Esse sim é de graça e é o único de graça e vai melhorar um pouco o alcance. Principalmente se você mora num lugar onde tem muitas redes, você tem muito vizinho com roteador, pode ser que melhore o seu sinal dessa maneira. Então, voltando para o Nano Apresentador, você basicamente não tem como aumentar o alcance da rede Wi-Fi sem desembolsar algum dinheiro. A não ser que seu roteador tenha um design de antena muito ruim e você faça alguma mágica voodoo com uma lata de Pringles e alguma coisa e melhore o direcionamento do sinal, mas isso não vai acontecer de 99,999% dos casos. Então vamos começar. Eu falei, a gente vai citar aqui uns 5 métodos. O primeiro e assim o mais direto, o mais fácil de fazer e também o que você vai desembolsar mais dinheiro seria comprar um roteador novo com alcance melhor. A maioria das pessoas usa hoje aquele roteadorzinho que vem com a internet. Hoje todos os provedores basicamente dão um roteador já com Wi-Fi, um modem roteador com Wi-Fi. Então a maioria das pessoas usa isso. E normalmente o rádio dentro deles é um rádio bem fraquinho. Ou seja, você avançar um pouco, comprar um roteador melhor, pode ser que melhore consideravelmente o sinal. Aqui na minha mão eu tenho uma opção que são um dos extremos. Esse é um roteador bem carinho. Quando eu comprei ele há uns 6 meses atrás, ele me custou mais de R$300. Mas assim, aqui em casa eu usava 3 roteadores em um dos métodos que eu vou falar mais pra frente. E esse roteador aqui sozinho substituiu os 3 outros roteadores. Eu fiz uma pequena modificação nele, que vai ser o nosso segundo método, para aumentar um pouquinho o sinal, mas nele eu não percebi muita diferença. Então, mesmo na banda de 2.4 GHz, esse roteador sendo uma antena interna, a antena interna dele já é bem boa e fazer uma modificação para antena externa não traz muito benefício não. Esse aqui é o Archer C7 da TP-Link. E uma coisa que eu quero atentar a esse detalhe é que até um certo preço, você aumentando o preço dos roteadores, você costuma ter um ganho muito bom de alcance. Depois de um certo ponto, que eu avaliei que é mais ou menos no ponto desse roteador aqui, esse ganho começa a ser menor, porque você começa a pagar o premium de ter o melhor roteador e o alcance de sinal não melhora tanto por um aumento grande de preço. E também tem uma outra coisa a ser observada, que hoje as fabricantes de roteadores, elas estão focando muito em aumentar a quantidade, a banda e o número de clientes simultâneos usando toda a banda de um determinado canal ao mesmo tempo. Você está começando a ver roteador com, no lugar de ser dual channel, você tem roteador com 3 rádios ao mesmo tempo, 4 rádios ao mesmo tempo. Isso não ajuda no alcance. Vai ajudar se você tiver vários dispositivos com uso pesado simultaneamente. Um roteador desses mais caros vai ajudar, mas para o uso do dia a dia com relação ao alcance não vai ter muita diferença. Então algo até esse aqui, que é um dual channel, você
melhora o alcance. Quando você passa a ter 3, 4 canais simultâneos, o alcance já não melhora tanto. O segundo método que a gente vai falar hoje seria modificar fisicamente o roteador. O resultado desse método varia muito de roteador para roteador. Eu aqui no caso tenho o HC7, eu coloquei esses 3 conectores aqui para antena externa, eu arranquei a antena interna e coloquei esses 3 conectores. É uma modificação nesse roteador que eu não recomendo de jeito nenhum, dá muito trabalho soldar o cabo desses conectores na placa dele. E eu não percebi uma diferença significativa no alcance, melhorou um pouquinho, mas não foi muito. Mas, por exemplo, nesse Netgear eu já percebi uma diferença significativa. Esse é um WNR 3500U da Netgear. E ele tinha já os conectorezinhos internos para ligar o cabo pigtail, que a gente chama o cabinho que vai do conector interno até o conector externo, prontinhos lá dentro da placa para conectar. Então foi um mod muito mais fácil, foi só abrir ele, fazer os 3 furos dos 3 conectores, fixar os 3 conectores e ligar eles no respectivo conector dentro do roteador. Então é um mod bem mais simples e que eu já percebi uma diferença maior de sinal. Então, principalmente se o seu roteador tiver só antena externa, pode ser que um mod desse melhore o sinal, o alcance do roteador. Mas aí você vai ter que entrar na internet, pesquisar, ver se é simples fazer esse mod, se o roteador tem o conector lá dentro, ou se você vai precisar soldar na placa, que vai dar muito mais trabalho, se você não for bom de solda não vai ficar legal. E ver se ele tiver o conectorzinho lá dentro, é furar, comprar o cabinho pigtail e conectar as antenas externas e comprar uma antena decente também. Essas antenas aqui eu comprei na Amazon. Elas não são tão boas quanto parecem, o tamanho delas não fala a qualidade real delas. Na verdade, essa anteninha aqui da TP-Link eu tenho certeza que ela é melhor que essa. Não tem como comparar direto porque essa é uma antena de 5 GHz e essa é uma antena de 2.4. Isso é uma coisa importante também se observar. Normalmente você vai querer comprar uma antena para 2.4 GHz. E aí compra a antena, compra o cabo pigtail, abre o roteador, faz o furinho e põe lá o conector. O terceiro método seria usar repetidores. É uma opção interessante, principalmente se você não tiver como passar um cabo de rede da localização do roteador principal até o roteador secundário, que seriam as 2 últimas opções, dependeria desse cabo de rede. O repetidor funciona desde que você não tenha muita gente conectada na Wi-Fi. Porque na Wi-Fi, principalmente na banda de 2.4 GHz, você tem 11 canais e esses canais se sobrepõem com os vizinhos. E quando você põe o repetidor, tem que ficar todo mundo no mesmo canal. Então, conforme você aumenta o número de dispositivos conectados na rede, a performance cai muito rápido. Muito rápido. Então, assim, até uns 10 clientes dá para manter todo mundo no mesmo canal, desde que ninguém esteja fazendo nada muito pesado. Quando você vai além disso, o negócio já fica um pouquinho mais complicado. Esse é um problema também de ter um roteador só, central, potente, alcançando tudo. Ele também tem esse problema. Conforme você aumenta o número de clientes, você tem uma perda relativamente rápida de qualidade do sinal. E na verdade na Wi-Fi o que acontece é, você antes de transmitir, um dispositivo antes de transmitir, ele não tem como saber se tem alguém transmitindo ao mesmo tempo. Então eles têm umas técnicas que se 2 dispositivos transmitirem ao mesmo tempo, os 2 começam a contar um número aleatório, que é o que a gente chama de back-off. E conforme você aumenta o número de dispositivos, fica todo mundo contando back-off, o canal fica livre e ninguém está transmitindo porque está todo mundo contando back-off, porque quando alguém resolve transmitir, colide com o outro e ninguém consegue transmitir. Então, manter todo mundo no mesmo canal, que quando você usa o repetidor acontece, tem esse problema. Mas se você quiser usar o repetidor, você pode comprar aqueles repetidorzinhos de tomada. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, eu vou pôr uma fotinha agora.
Aí você compra aqueles repetidorzinhos de tomada que você liga na tomada, liga no cabo de rede no computador, configura uma vez, ele fica ali repetidor para sempre. É fácil, extremamente fácil de configurar, todos vêm com manualzinho bonitinho, normalmente você pode usar o próprio software do CD para instalar ele, configurar direitinho. Ou você pode usar um segundo roteador para funcionar como repetidor. Para você fazer isso, o roteador tem que ser compatível com a tecnologia WDS. Por exemplo, os roteadores da TP-Link que estão hoje no mercado, eu sei que todos são compatíveis com WDS. Então você pode comprar um roteadorzinho de 50, 60 reais no Extra, tipo esse aqui. Esse é um WR720N. E você compra um roteador mais baratinho, ou um WR740N, que custa na faixa dos 80 reais, e colocar ele como repetidor. Vai lá na configuração de Wi-Fi, ativa a opção WDS, aí vai ter um botão para você pesquisar a rede, você vai pesquisar, achar a rede, pôr lá a senha bonitinha e ele vai ficar funcionando como repetidor. É uma opção, mas tem aquele inconveniente que eu falei antes de você ter muitos dispositivos conectados no mesmo canal, e quando você põe como repetidor, o segundo roteador tem que funcionar no mesmo canal do primeiro, porque ele só tem um rádio, então ele vai usar o mesmo rádio que ele usa para conectar no roteador principal, vai ser o rádio que ele vai usar para repetir o sinal. Ou seja, além disso, você ainda tem quem está conectado no segundo roteador, ele usa a rede duas vezes. Porque ele vai usar a rede uma vez para comunicar com o roteador que está de repetidor, e o roteador de repetidor vai usar a rede de novo para passar aquela informação para o roteador principal. Ou seja, não é uma coisa que dá para ter muitos dispositivos conectados. E é uma tecnologia que tem seus bugs. Está muito melhor do que já foi um dia, mas ela ainda tem seus bugs. E as duas últimas opções seria mais ou menos o mesmo princípio do repetidor, só que no lugar de você comunicar o segundo roteador com o primeiro roteador pela Wi-Fi, é você passar um cabo de rede do roteador principal até o segundo roteador. E quando você faz isso, você tem duas opções, por isso que eu dei dois métodos separados. A primeira opção, que seria a opção mais simples, é você pegar uma porta LAN do roteador principal e ligar na porta WAN do roteador secundário. Aí você vai ter que mexer na configuração de IP do roteador secundário para ele não estar na mesma faixa de IP do roteador principal. E ele vai ser uma sub-rede da sua rede. Isso é bom porque é extremamente simples. Só que você adiciona um overhead aí, um delayzinho dos pacotes que você está mandando de um computador na rede secundária para a internet, porque ele vai ter que subir de camada no roteador secundário e depois no roteador principal. Então você tem um aumentozinho aí da latência em quem está depois do segundo roteador. É bem pequeno esse aumento, mas tem. E você tem o inconveniente de quem está na rede principal não enxerga os dispositivos na rede secundária. Por exemplo, se você tiver o seu computador principal ligado na rede secundária e você quiser usar o in-home stream da Steam na rede principal, não vai funcionar porque quem está na rede principal não vai enxergar quem está na rede secundária. E normalmente esses serviços só funcionam na mesma subrede. Então, assim, é simples de fazer, é só ligar a porta LAN na porta WAN, mas você tem esse inconveniente que você isola as duas redes e você adiciona um passo a mais para qualquer pacote que queira ir para a internet. E para resolver isso, que seria a nossa última opção, é usar o segundo roteador como um access point. Na verdade, você pode comprar um access point, mas os access points normalmente eles são focados mais para o mercado comercial e eles custam um dinheirinho significativo. Então você pode configurar o segundo roteador como um access point, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas eu vou fazer outro vídeo, depois que eu fizer vai aparecer no izinho aqui no conto, então se o izinho acender agora é porque eu já fiz o segundo vídeo. E é você configurar o segundo roteador como access point. Ele não vai funcionar, você vai desabilitar todas as funções dele de roteador.
Você vai usar ele como se fosse um switch, ou seja, tudo que você ligar nas portas de rede, nas portas LAN atrás dele, vão estar interligadas. E ele vai fazer esse bridge entre as portas LAN e a rede Wi-Fi. E a vantagem disso também do anterior, que você usa ele como um segundo roteador, é que você pode pôr as duas redes em canais diferentes. Normalmente quando você for escolher canais, você usa o Wi-Fi Analyzer no Android e você vê quais são os canais que estão mais vazios e também tenta pôr pelo menos 2 canais de distância uma rede da outra para uma rede não interferir na outra. E aí quando você põe o segundo roteador como access point, tudo fica interligado, tudo é a mesma subrede, porque ele não é um roteador, ele é só um switch e uma ponte entre a Wi-Fi e a rede cabeada. E todo mundo enxerga todo mundo, que era o que eu usava aqui em casa antes de eu ter o Archer C7. Eu tinha esse Netgear aqui como roteador principal, e eu tinha 2 outros TP-Links que não estão aqui agora, um eu dei e o outro tá agora para eu ter Wi-Fi enquanto eu gravo esse vídeo, o Archer C7 não tá lá ligado. E eles estão lá, então eu usava o Netgear e 2 roteadores baratinhos da TP-Link para ter sinal nos lugares onde o Netgear não alcançava. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, comentem abaixo ou no Nanoblog. E eu vou fazer em breve o vídeo de como configurar um roteador comum qualquer como access point. Eu provavelmente vou fazer com um roteador da TP-Link, que é os que eu tenho mais. Eu devo ter uns 4 roteadores da TP-Link. Mas se aplica, eu vou tentar fazer meio genérico para que vocês consigam fazer em qualquer marca de roteador. E não se esqueçam, deem like aí no vídeo se tiverem gostado. Não se esqueçam de se inscrever no Nanotech e até mais.